Boa noite, pessoal de técnicas e manutenção, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai para a aula 10, em práticas de manutenção. A gente vai falar um pouquinho aí sobre a solicitação de manutenção, tá? Conhecida como SM, né? No meio aí do pessoal da indústria. Ok? Vamos lá? Aula 10, práticas de manutenção, solicitação de manutenção. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o conceito da solicitação de manutenção, que faz parte aí das práticas de manutenção, ter o departamento organizado e muito bem gerenciado, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do conceito. A solicitação de manutenção, pessoal, é um documento que tem a função de fazer o quê? De emitir comunicações internas em uma empresa a respeito de um trabalho que precisa ser executado. Ou seja, todo trabalho que precisa ser executado dentro de uma empresa deve ser através de documento, tá? Para a gente poder gerar histórico, para a gente poder trabalhar de uma forma organizada, ok? Então, as solicitações verbais acontecem, a gente sabe disso, porém, é importante para que tenha uma boa gestão que todos abram uma solicitação de manutenção, ou pelo menos uma requisição de manutenção. Perfeito? Bom, trata-se de um instrumento pelo qual se determina, por meio de um fluxograma e procedimentos, a forma para execução de serviço de qualquer natureza. Ou seja, o gestor de manutenção ele deve ter um fluxograma estruturado de como deve ser o caminho dessa solicitação, como as pessoas devem fazer para chegar até a manutenção. Isso é ideal. A nomenclatura varia entre as empresas sobre esse documento de intervenção de manutenção. Podemos chamar simplesmente de ordem de serviço, conhecida como S, ou requisição de manutenção, RM, mas a finalidade é a mesma: comunicar um problema que precisa ser resolvido pelos manutentores, logicamente de forma organizada. Ainda em conceito, a emissão desse documento pode ser emitida de duas formas. Pode ser em documento físico, ou seja, preenchido manualmente, e uma outra forma um pouco mais moderna, enviado via algum sistema de rede interno. Às vezes a empresa já tem um módulo preparado para isso em alguns tipos de sistemas, tipo TOTOS, SAP, ou um programa específico, que a gente até comentou em aulas passadas sobre isso. Tá? O importante é que seja bem estruturado, e que siga o fluxo correto até chegar na mão aí dos manutentores, logo mais preenchido pelos manutentores e isso apontado no sistema. Tá? Isso é importantíssimo. Bom, de qualquer forma, esse documento chega na área de manutenção para que sejam tomadas as providências imediatas para a tratativa da ocorrência. Perfeito? Aí dentro da manutenção tem assim as suas premissas também, como urgente, emergencial, pode demorar um pouco mais, enfim, tem algumas classificações, depende muito de empresa para empresa, para definir a prioridade dessa tratativa da ocorrência. Bom, essa ordem de serviço ou solicitação de manutenção é um documento normalmente usado para solicitar uma intervenção de manutenção corretiva, na maioria dos casos. Mas tem uso também para outros tipos de manutenção. Não necessariamente precisa ser uma corretiva, o que muda é algumas descrições nela contida. Bom, pode ser para predial, algum conserto, pode ser para uma manutenção planejada, pode ser também para uma manutenção preventiva, assim como
toda a área predial na questão de conserto de tubulações, enfim, pinturas de paredes e em outros exemplos aí. Bom, pequeno exemplo aí na área predial. Em muitas empresas, a manutenção predial, né, também é uma responsabilidade da gestão de manutenção geral. E aí, independentemente, né, de ser formada por equipe interna ou externa, o controle dos serviços executados também deve seguir o mesmo rigor da manutenção corretiva. Ou seja, as solicitações devem passar pelos mesmos critérios de emissão, recepção e arquivamento. Então, não importa se é terceirizada ou não. O importante é o controle de todos os trabalhos que a empresa precisa executar. Bom, a manutenção planejada, né? Bom, existem situações onde poderão ser solicitados alguns tipos de intervenção para corrigir eventuais problemas que podem ser planejados pelo PCM, né? Pelo pessoal que controla ali a manutenção, ou até mesmo pela gestão da manutenção. Essa solicitação também deve ser por meio de uma solicitação de manutenção de uma SM, tá? Para que fique, né, registrado também essa manutenção planejada. No caso da manutenção preventiva, né? Bom, quando existe um planejamento preventivo anual de todo o Parque Fabril, digamos que não teríamos essa solicitação de serviço via SM, mas isso pode ser feito para registro das atividades. Isso é muito bom, ou seja, é importante implantar para todo tipo de manutenção. Bom, podemos citar, né, outro detalhe. Tem empresa que não adota, né, todo o seu parque de máquinas nesse plano preventivo. Portanto, aquelas que não estão contempladas podem ser solicitadas, se necessário, da mesma maneira, através da SM. Como já é tratado, né, anteriormente, a SM é um documento que formaliza todo o trabalho da manutenção. Então, é de suma importância que esse caminho deve ser seguido. Isso faz parte do processo da gestão da manutenção e do PCM. Ok, pessoal? Todo documento é importante. Então, deve ser seguido e respeitado. Bom, o que deve conter numa solicitação de manutenção? Basicamente, a gente pode adotar as mesmas, né, SM que usamos na manutenção corretiva para as demais, acrescentando alguns pontos, né, alguns campos, para especificar o tipo de manutenção que está sendo solicitado. Então, assim, não existe uma correta, né? A gente pode fazer conforme a necessidade da empresa. O importante é que haja o registro, tá? As, as informações básicas, né, digamos assim, sempre vai conter nas solicitações de manutenção. Perfeito? Bom, cada empresa adota seu estilo de solicitação, que julgar mais conveniente, mas a essência das informações que nela deve conter não muda, né? Serão sempre as mesmas. O que podemos acrescentar é que, quando se trata de uma manutenção planejada ou preventiva, as informações de serviços executados, com a certeza, são bem extensos por conter informações de várias atividades. Se anexa essa SM, né, o relatório final desse tipo de intervenção e segue da mesma maneira o fluxograma. Então a gente pode ter vários papéis, vários registros anexados numa solicitação de manutenção. Bom, aqui um exemplo, né? Esse exemplo é um exemplo simples, né? É até um exemplo que tem no site aí de manutenção, né, em foco, de onde eu até tiro algumas
algumas teorias, né, para passar para vocês. Então a gente tem aqui uma solicitação de manutenção, né, geral, o número dela. Aqui o tipo de manutenção, se ela é corretiva, predial, preventiva, setor, máquina, o emissor, data, hora, a descrição do problema, a descrição da solução e os itens, né, que foram trocados. Aqui, manutentor, a data, a hora e a liberação. Logicamente, ela é muito simples, né? Como eu disse, cada empresa tem a sua formalidade ali. Tá? Então, aplica-se, né, para cada empresa, vamos dizer assim, o que for mais conveniente. Aqui, pessoal, o fluxograma, né, como eu disse, seria bom a gente ter algo estabelecido, né, como que funciona, né, o fluxo da solicitação de forma geral, tá? No caso aqui a gente tem, né, falando um pouquinho, a gente tem aqui, ó, início, né, do ciclo, né, a área solicitante preenche a SM é enviada lá para a manutenção recebe, analisa, né, ó, a solicitação é de corretiva, se sim, ela segue, né, o problema é de manutenção, se sim, ela segue, se não, ela faz uma outra avaliação, perfeito? Ainda voltando aqui nesse bloco de decisão, se ela não for, a solicitação é encaminhada ao PCM, né? O PCM verifica, né, o tipo de manutenção e faz a programação do serviço. O PCM define a programação, a manutenção executa a intervenção, né? Aí vem aqui, ó, a manutenção preenche, né? A OS recebe, né, o OK do solicitante, a manutenção envia a OS para o local determinado, né? O PCM faz o registro das informações e arquiva, e vai para o fim. E assim ocorre, né, em todas as condições. Isso é muito importante dentro da empresa, a definição do fluxo, para que todos os gestores entendam, né, esse funcionamento, para não pular etapas, né, para que tudo ocorra. Na maioria dos casos demoram, né, um pouco mais esse processo, até pegar um pouco de habilidade e seguir o fluxo, né? Mas é a forma correta e não tem erro da gente esquecer alguma etapa. Perfeito? Como conclusão, né, todo tipo de orientação documentada sobre os trabalhos de manutenção são necessários. Isso é importante porque você padroniza as atividades de toda a equipe e todo mundo fica ciente de como, quando e o que deve ser feito, tá? Isso é o que a gente chama de gestão. Além do mais, todas essas informações formam um banco de dados com histórico da manutenção, importante, né, para tomar decisões sobre estratégias de intervenções, investindo, né, em outras decisões. Era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.